Muito bom dia. Finalmente juntos, né? Nossa, que alegria, gente. Que saudade de vocês. Que saudade das nossas celebrações, dos nossos momentos de comunhão, do calor, do carinho, do afeto que é tão característico da nossa igreja. Isso porque ela é a igreja de Jesus. Isso é porque o amor do Senhor está presente, permeando cada coração, permeando cada relacionamento. Isso é motivo de grande alegria, de grande celebração para todos nós. Saudades, alegria, aprendizado, crescimento. Tem sido um tempo de muito crescimento. Vocês sabem que a gente não pode tirar a máscara. Só a gente que está aqui em cima que tem esse privilégio, né? Sabe que a gente não pode aglomerar, mas eu tenho certeza que a gente vai compensar essas faltas de outras maneiras, né? Temos feito isso de maneira criativa. Eu quero começar essa celebração orando ao Senhor, agradecendo a Ele pela maneira como Ele cuidou de cada membro, cuidou da nossa igreja nesse tempo, pelo progresso que Ele nos proporcionou, principalmente o nosso progresso espiritual, mas também por tudo aquilo que nós conseguimos fazer estruturalmente para deixar o nosso ambiente mais agradável, mais aconchegante e também mais funcional. Ainda não está pronto, falta um ou outro detalhe, mas nos próximos dias vai ficar tudo certinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu acho que já gostaram, porque está realmente muito bonito, fruto de muita reflexão, muita conversa, oração e um investimento realizado como resultado do amor e da generosidade de cada um dos nossos irmãos. Por isso eu quero começar orando por esse tempo, orando pela bênção do Senhor, pelo cuidado, orando pela proteção que Ele nos tem dado, orando por esse retorno. Então, por favor, curve sua cabeça, feche seus olhos e em pensamento, em espírito, ore ao Senhor. E daqui a instantes eu farei também uma oração. Nosso Deus bondoso, nosso Deus querido, seja louvado o Teu nome, seja engrandecido. O Senhor é digno, o Senhor é grande, o Senhor é bom. Nós temos a alegria de, por causa da Tua graça manifestada em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, desfrutarmos desta tão maravilhosa graça, desta tão maravilhosa salvação, desfrutarmos da Tua companhia sempre presente na pessoa do Espírito Santo, aquele que dirige a nossa vida, termos como fonte de alegria e de paz
a constante intercessão de nosso Senhor Jesus, temos o Teu amor, ó Pai, sendo derramado em profusão, diariamente, em porções renovadas, sobre nossa vida, sobre as famílias da igreja, sobre a família que é a igreja. Obrigado por tudo isso. O Senhor nos tem guardado, nos tem protegido, nos tem abençoado, e por tudo isso nós te rendemos graças. Louvamos ao Senhor. E agora, Pai, depois de tanto tempo, podemos estar juntos, podemos adorar ao Senhor face a face, na Tua face, presentes na presença sagrada do Senhor. Recebe a nossa gratidão por isso e derrama, Senhor, porção dobrada do Teu Santo Espírito nesta manhã, neste dia, sobre a vida dos meus irmãos, sobre aqueles que estão a caminho. Abençoa o Teu povo, recebe o Teu povo em Teu trono de graça, recebe as nossas orações, recebe o nosso louvor, o nosso canto, recebe, Senhor Deus, a nossa vida e fala ao nosso coração, porque necessitamos ouvir Tua voz. Abençoa-nos, Senhor, faz com que a Tua presença aqui seja atuante e poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Diz a palavra do Senhor, lá em Filipenses capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo, sob a direção do Espírito Santo: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. 6 meses em que não pudemos nos reunir, 6 meses vivendo, fazendo parte deste drama que envolve o mundo todo, que já não é mais nem chamado de pandemia. Eu até aprendi uma nova palavra: sindemia. Sim, vem da língua grega junto, né? A gente fala de simpático, sentir junto. Sindemia por quê? Porque a nossa vida já é como um equilíbrio de pratos, né? Temos que lidar com demandas emocionais, temos que lidar com algumas enfermidades crônicas, alguns diabetes, outros
obesidade, outros ainda doenças cardíacas, respiratórias. E aí, ouvi do médico nessa manhã no jornal que o coronavírus veio para desequilibrar aquilo que nós já sabíamos mais ou menos conduzir. Daí porque uma sindemia, juntou tudo e isso desequilibrou a nossa vida, desequilibrou os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso convívio familiar. Isso aconteceu, está acontecendo com o mundo todo. Mas é nesse momento que as palavras de Paulo nos trazem um ensinamento riquíssimo. A prioridade do apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, era conhecer Cristo. Paulo teve muitos momentos na sua vida. Ora, ele estava sendo elevado ao terceiro céu, vendo e ouvindo coisas inefáveis. Ora, ele estava nas profundezas da terra, num calabouço romano. Ora, ele estava nas ruas proclamando ao Senhor a plenos pulmões. Ora, preso, sofrendo naufrágios, chibatadas. Ora, ele estava sofrendo com um misterioso espinho na carne. Mas em todas essas coisas, ou de todas essas coisas, Paulo extraía algo muito especial. Ele fazia com que cada circunstância da sua vida cooperasse para que ele conhecesse melhor, para que ele fosse amoldado a Jesus Cristo. Então, eu não sei como que está a sua condição espiritual. Eu não sei se todo esse momento serviu até agora para te aproximar de Jesus, ou se trouxe a você um esfriamento, um afastamento de Jesus. Afinal, a nossa fraqueza é sempre inclinada nessa direção. Mas eu quero, independente do que aconteceu com você espiritualmente até agora, eu quero convidar você a pegar e colocar tudo isso nas mãos de Jesus e estabelecer como alvo, como prioridade, usar tudo isso para se aproximar dele, usar tudo isso para o benefício da sua piedade, do seu crescimento espiritual. Se você não pôde fazer isso a cada momento, você pode olhar para trás e reconsiderar todas as experiências que você teve nesses últimos 6 meses. Colocar na presença de Jesus e dizer: Senhor, me ensina através de todas essas circunstâncias e de todos esses sentimentos que povoaram ou talvez ainda povoam a minha mente e o meu coração, me conduz a Cristo. E dessa forma você, como diz Paulo, avança, prossegue para o alvo, para esta nossa santa, bendita e maravilhosa vocação, que é conhecer Jesus, que é se aproximar dele, ser achado nele cada dia mais conformado à imagem do Senhor. Que Deus nos abençoe e que toda esta experiência, todo este tempo, sirva exatamente para isso, para nos fazer gente parecida com Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Fazia tempo, né? Só alguns que a gente deu uma olhadinha semana passada, passamos um tempinho juntos.
Mas agora estamos juntos como igreja, corpo de Cristo reunido. E como é bom saber que a palavra dele já vem direto ao nosso coração e nos anima para esse novo tempo dele. Não um novo tempo que apresenta, mas um novo tempo que Deus tem para mim e para você. Que foi para isso que ele nos criou. Ele, com muito amor, fez eu e você e tudo aquilo que está ao nosso redor para a honra e a glória dele. Eu queria cantar com você um pouquinho. Exatamente isso. Dizendo que nós fomos criados para honrar esse Deus, para louvar esse Deus. Principalmente hoje, no dia do nosso reencontro. Vamos cantar assim? Para o céu, louvor. E carrega isso. Para o céu, louvor. Para o seu louvor. Para o céu. Para o céu. Para o céu, louvor. Mais uma vez, para o seu povo, vamos criados. Para o céu, louvor. Para o céu, louvor. Para o céu, para o céu. Para o céu, louvor. Vamos ficar de pé? Você lembra dessa canção, a letra? Nós estamos com um probleminha lá. Vou tentar te ajudar. Vamos cantar. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior. Tão grande como o nosso Deus. Não há Deus tão grande. Esse é o nosso Deus. Como o nosso Deus. Vamos declarar isso mais uma vez. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. O sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Para o céu, para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Em outros tempos eu diria, meu irmão, dá um abraço no seu irmão do lado. Agora eu não falo isso, tá bom? Mas você pode dar uma cotoveladinha assim. Dá uma cotovelada com amor aí no seu irmão. Nós fomos criados para adorar esse Deus e esse irmão. Você vai passar a eternidade com ele, tá bom? Se você já deu uma cotoveladinha no seu irmão do lado, pode se assentar. E temos visitante nessa manhã? Temos uma querida aqui, que a irmã Maria Amabile já falou para mim, que é visitante dela. Como? Nara. Lindo nome, viu? Bem-vinda, tá? Deus te abençoe muito nesse dia, tá? Se sinta-se amada. Nós gostamos de abraçar, mas não podemos. Então, recebe o nosso abraço aí, né?
nosso carinho e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Mais alguém? Não, né? Então agora nós vamos cantar um hino e aí logo em seguida, terminado esse hino, nós vamos seguir com a nossa programação já com a aula que será proferida pelo nosso seminarista Rafael Donato. Vocês sabiam que Rafael é seminarista? Rafael, fica de pé aí um pouquinho. Rafael está encerrando os estudos dele até o final do ano, se Deus quiser, a gente trabalha a consagração dele, tá bom? Vamos entregar nossos dízimos e ofertas? Vamos ficar de pé? Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra. Usa, Senhor. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra-te. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar com Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto nesse mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra. Usa, Senhor. Usa, Senhor. Tudo consagra-te. Vamos orar, vou convidar a Cláudia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos juntos louvarmos o Teu nome, engrandecer, Senhor. Obrigada por esse presente que o Senhor nos deu, de estarmos aqui todos juntos, louvando e engrandecendo o Teu nome. Obrigada por todos os dízimos que foram aqui depositados, pelas ofertas. Abençoe, Senhor, esta igreja. E obrigado, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, nosso coração hoje está alegre. Obrigado, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que bom dar aula de novo pra gente. Cansei de dar aula só pro Guilherme, né, Guilherme? Eu, Marcos, que bom estar reunido de novo, novamente com os irmãos aqui. Nós vamos começar uma série. Hoje é o primeiro estudo, depois a gente vai dar continuidade. Revezando eu, o Natanael e o Marcos, que está ali. Nós vamos estudar esse livro aqui que chama Problemas Humanos, Respostas Divinas. Então é um livro bem prático que fala sobre situações que vivenciamos diariamente. E o primeiro capítulo fala a respeito do problema da culpa, que hoje é o assunto que eu vou estar conversando com os irmãos. A gente vai tentar projetar alguma coisa, não sei se vai ficar legível, né? A gente teve um probleminha aí no Data Show. E então a gente vai lá, vamos controlando isso, se der para os irmãos ler, acompanhem lá. Esse livro é bem interessante, eu comprei pela internet, paguei R$ 9,90, baratinho, mas ele tem um conteúdo bem denso, é bacana você comprar. Em uma semana chegou R$ 19,90? R$ 19,90, olha, já estava dando um desconto para você. O Marcos você pagou mais caro, acho, viu? Acho que eu paguei R$ 9,90, não? É um livro de
J.D. Pentecost, que também é um autor conhecido, e você vai aproveitar bastante se você conseguir adquirir. Eu sei que o pessoal que acompanha as aulas gosta de acompanhar pelo livro. E nós vamos falar sobre a culpa hoje, trocar umas ideias sobre a culpa. Ela afeta todo mundo, né? Afeta todos nós, e diariamente você é afetado pela culpa, e ela funciona muito mais do que a gente consegue imaginar. Depois de ter lido o capítulo e pensado a respeito dessas coisas nos últimos 15 dias, eu comecei a perceber que ela existe em nós muito mais do que a gente possa imaginar. Quando uma mãe chega para um filho e fala assim: por que você está fazendo isso? Você não tem vergonha? Na verdade, ela está disciplinando aquele filho e usando a culpa de o filho se enxergar como uma maneira de poder mudar a sua própria vida. O livro vai tratar de uma culpa específica, que eu também vou abordar, mas pensando nos últimos 15 dias a respeito da culpa, eu achei que não existe só um tipo de culpa. E essas são ideias minhas, então você vai ter que me perdoar se você não concordar. Também não foi uma coisa profunda que eu estou pensando nisso há anos e anos, não. A gente esteve envolvido aí com o assunto do nosso retiro de casais, aquilo tomou meu tempo, meus pensamentos, minha meditação. Então, a respeito da culpa, tem 2 semanas que eu tenho pensado sobre isso, então talvez careça de um aprofundamento maior e você vai me dar esse perdão se que eu já estou me sentindo culpado de não ter estudado mais tempo sobre o assunto da culpa. E você então vai pensar e de repente pensar nas coisas que eu vou colocar. Eu enxergo na nossa dinâmica de vida pelo menos 4 tipos de culpa. A última é o assunto do tema do livro e a gente vai nos ater mais a esse tema. Mas eu quero também pensar com vocês sobre outros tipos de culpa que eu acho que existe entre nós. Eu vou conseguir mudar o slide ou eu tenho que pedir? Você vai ter que pedir. Tem que pedir? Então muda para mim aí. O primeiro tipo de culpa eu chamo de uma culpa essencial. Essencial porque é a culpa que nós sentimos e nos faz manifestar, trabalhar dentro do nosso ser a necessidade de nos conhecer e reconhecer como pecador. C.S. Lewis, no livro que ele escreveu, muito conhecido, Cristianismo, a Essência do Cristianismo Autêntico, que também chamou o mesmo livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala a respeito de uma lei moral que Deus colocou em cada um dos homens. Colocou em mim, colocou em você, na humanidade como um todo. E essa lei moral, ela trabalha em mim, independente da minha fé, do que eu penso, todos os homens têm. E essa lei moral faz com que o homem entenda que ele é uma pessoa que não anda conforme a vontade de Deus. Então essa culpa que eu chamo essencial, e para mim ela não é ruim, embora a gente pense que toda culpa é muito ruim, essa culpa essencial é ela quem faz eu olhar para dentro de mim e ver nas minhas atitudes que eu exerço alguma coisa que é mais do que simples fazer. Eu olho para mim e percebo um defeito no meu ser. Não são as minhas ações, mas essa culpa trabalha em mim mostrando que eu tenho um defeito de nascença. É um tipo de culpa que você olha já desde aquelas crianças que nascem começando a querer e fazendo as coisas erradas, não porque ela tenha aprendido, mas porque ela nasce com essa condição que a Bíblia chama de o pecado original. Então essa culpa ela trabalha em mim e eu me sentindo culpado, então eu me percebo pecador. Eu percebo que o meu ser precisa ser tratado e é ela quem possibilita eu olhar para a minha própria vida e me direcionar ao arrependimento. É ela que vai fazer com que eu possa nascer de novo. É ela que vai me mostrar as minhas incoerências, as minhas imperfeições naturais.
Era mais ou menos essa culpa que Paulo sentia quando ele olhava e falava assim: porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse é natural em mim, esse eu faço. Então essa culpa eu chamo de uma culpa essencial. Por que essencial? Porque foi Deus que nos colocou e ela, de maneira muito importante, trabalha na nossa vida, ou levando ao arrependimento, ou levando ao remorso. Então todas as pessoas têm esse tipo de sentimento. Quando olha para si e vê as coisas erradas, ele é levado a se arrepender, e essa é aquilo que C.S. Lewis chamou de a lei moral. Ela sendo quebrada, ela desenlaça essa culpa essencial. E também Paulo, quando ele vai ministrar em Romanos, muda para nós ali, Cláudio. Vamos ver se a gente consegue ler. Alguém aí consegue ler para mim? Ou vai ser difícil com a máscara, né? Vocês já estão longe, já estão de máscara, não vai sair o som. Mas vamos ler lá, Romanos 2, 14 e 15, diz assim: de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela, a lei, ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então o que Paulo está dizendo é que existe dentro de cada ser humano, ali ele chama de gentil aqueles que não eram judeus. Todos a humanidade tem uma lei que C.S. Lewis chama de lei moral, que é uma consciência que Deus deu a todo ser humano, que vai mostrar para toda a humanidade que tem regras e coisas que eles não devem quebrar. Então a mentira, a covardia, o assassinato, eles são padrões em todas as culturas. O andar pelado, tem gente que anda pelado e não sente culpa, mas matar, todas as culturas no mundo inteiro sentem que estão transgredindo de alguma forma uma lei que eles nem entendem, mas é uma lei que está colocada no coração. Então eu chamo essa culpa de uma culpa essencial que leva à percepção do pecado e ao arrependimento. É a culpa que fez Davi olhar para si mesmo e falar assim: em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele já estava dentro da barriga sabendo que estava sendo formado, e ele já nasceu com esse pecado original, e esse pecado ele gera culpa nas pessoas. A segunda culpa, troca para nós lá, Glaucio, que eu nominei, isso não vai achar em livro nenhum, e por isso mesmo pode não estar certo, você pode discordar à vontade. E pode até falar para mim, porque aí eu vou começar a refletir melhor por essas coisas que eu pensei aí nos últimos dias. A segunda culpa é a culpa circunstancial. Por que eu chamo de culpa circunstancial? É a culpa que motiva ao arrependimento e leva à mudança. E aí eu já estou falando de uma culpa diferente. Uma culpa não daquilo que eu sou, mas uma culpa daquilo que eu faço. Então, quando eu começo a exercer coisas que são erradas, elas trazem em mim uma culpa. Não pelo que eu sou, mas pelo aquilo que eu fiz. E essa culpa circunstancial também, ela é boa porque ela motiva mudanças. Quando eu dei aquele primeiro exemplo que eu falei, que a mãe chega para o filho e fala assim, ou para um filho adolescente: por que você está fazendo isso? Você não tem vergonha de fazer essa coisa? O que ela está querendo gerar nele? Um comportamento diferente que leva a uma mudança de atitude, e essa mudança de atitude, muitas vezes, ela é gerada pela culpa. Então, muitas vezes, o erro que a gente comete, ela nos leva a uma culpa, né? Quando eu brigo com a minha esposa, por exemplo, eu sinto depois a culpa de ter brigado injustamente com ela. E aí, essa culpa faz eu refletir e falar assim: não, eu tenho que mudar o meu comportamento. Em algumas pessoas não, elas sempre se acham donas da verdade, e essa culpa não tem efeito nenhum, porque a consciência dele já está de tal maneira tão cauterizada que ele então não tem mais esse sentimento de culpa, e aí ele não muda de atitude. Mas muitas coisas que a gente faz,
a gente sente culpa, e essa culpa nos leva a uma mudança de vida. Como isso aqui é uma aula de escola dominical e parece que eu estou pregando aqui, de repente você pode manifestar. Quem pode me dar um exemplo que vem à sua cabeça de uma culpa circunstancial que leva alguém a fazer uma mudança? Quem quer falar? Fala, querido. Fala um pouquinho mais alto para todo mundo escutar. Eu não quero falar mal de política, entendeu? Então eu falo, não vou falar nada. Fala, Pércio. Sabe aquela batidinha de carro porque estava olhando no celular? Ela gera uma culpa. Ela gera uma culpa que você fala, nunca mais uso o celular ao dirigir. Então, essa culpa é um exemplo de culpa circunstancial. O que mais? Quem mais? Dá um exemplo aí. Fala, querido. Uma culpa de você de desistir, né? Então isso acontece com muitas pessoas. A pessoa, nós vamos falar sobre essa culpa especificamente, porque é dela que o livro trata, que eu chamo ela da quarta tipo de culpa que eu enxerguei. E quem tem algumas dicas aqui do autor e também da palavra de Deus, que podem nos ajudar, e eu espero que ela possa te ajudar, mas isso é uma coisa nítida. A gente tem um familiar muito próximo que está passando por um momento muito difícil na vida dele, e a gente percebe que além da dificuldade de querer sobreviver, ainda a pessoa carrega a culpa de estar naquele estado, de estar naquela situação de depressão ou de ansiedade. Quem mais? Mais um. Fala, querida. Perder a paciência, né? Ser longânimo. Então isso gera culpa em nós. E aí a gente pensa assim, não, eu preciso mudar, eu preciso ser mais paciente. E aí a gente recebe situações provindas de Deus para nos tornar mais pacientes, e a gente fica menos impaciente às vezes, não é verdade? E a gente pensa assim, nossa, por que eu fui pedir paciência para Deus? Muito bem, então essa culpa é uma culpa circunstancial, e que eu não acho que ela é negativa, eu acho que ela faz bem, e ela muitas vezes é usada pelo Espírito Santo de Deus para fazer com que a gente perceba o nosso erro e a gente mude de atitude, né? Jesus, falando em João, no Evangelho de João, falando a respeito do Espírito, ele estava dizendo que quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, né? Ele vai convencer o mundo do quê? Ele vai trabalhar como? Fazendo o homem se enxergar que existe uma culpa essencial que ele precisa deixar e se entregar a Deus, que é a primeira culpa, e também vai trabalhar na vida daqueles que têm o Espírito Santo, que receberam pela filiação o Espírito Santo, e circunstancialmente então tropeçam, pecam, e aí o Espírito Santo convence do pecado e a pessoa muda de atitude. E eu acho que essa culpa é uma culpa boa. A terceira culpa, muda lá, Cláudio. É a culpa limitante. É uma culpa que trabalha em nossa vida e essa culpa que gera em nós, ela nos impede de agir. Ela acontece antes que a minha ação vá acontecer e ela trabalha em mim naquele sentido do que o que as pessoas vão pensar de mim. É uma culpa que todos nós temos, porque nós vivemos em sociedade. E aí, ela muitas vezes nos limita. E ora ela é boa, ora ela é ruim. Às vezes essa culpa faz um bem para nós, porque ela limita as nossas ações. E outras vezes ela impede que nós sejamos, de fato, o que nós somos. E a gente vivendo preocupado com o que os outros vão pensar a nosso respeito, nós deixamos de ser nós mesmos. Então é uma culpa que age em mim e que me limita. Então, por exemplo, eu não posso fazer tudo o que eu quero.
em algum momento fazer tudo que eu quero. Eu posso ofender você, o Pércio, o Anderson. Então eu sinto que se eu fizer aquilo, eu me sinto culpado, então ela me limita. Em outro momento, eu fico tão preocupado com o que vocês vão pensar a meu respeito, que eu não sou eu mesmo. Em algum momento eu chego num ambiente de trabalho onde ninguém quer saber de Cristo, e eu me calo, porque o que essas pessoas vão pensar se eu continuar pregando o Evangelho para eles? E eu não sou o que eu sou, porque na verdade muitos crentes têm Jesus Cristo como a principal coisa da vida, mas passa pela vida às vezes sem falar de Jesus em muitos ambientes, por vergonha, e isso gera nele uma culpa, e essa culpa limitante nesse caso é ruim. Em outros casos essa culpa limitante é boa, né? Quem pode me dar um exemplo dessa situação onde a culpa limita uma pessoa ou te limita, e você então, por pensar do que os outros vão pensar ou da maldade que você está fazendo para os outros, te limita? E aí já me fala se você acha que ela é boa ou ruim. Quem vai dar um exemplo aí? Vocês estão comigo? Está funcionando a mente aí? Aquela culpa que você sente quando deveria ter dito não. Muito bem. Em muitas situações, você devia ter dito não e disse sim. E vice-versa. Devia ter dito sim e falou não. Muitas vezes, no nosso relacionamento de pais com os nossos filhos, a gente precisa dizer não e a gente acaba dizendo sim. E isso acaba fazendo mal para os nossos filhos. E é uma culpa, ela gera culpa e muda a sua atitude. Ora sendo boa, ora sendo ruim. Então eu chamo essa culpa de culpa limitante. Ela limita a sua ação. Né? Talvez você possa pensar em outras culpas. E a última, quero dar uns outros exemplos aqui dessa culpa limitante. Por exemplo, muitas vezes eu me sinto mal em estar sadio enquanto tantas pessoas estão doentes. Já sentiu isso? Existe essa coisa. Em estar feliz quando tantas pessoas estão tristes. Gera uma culpa e você pega e não expressa a sua felicidade. Você chega num ambiente, está todo mundo triste, você fala assim, né? Em alguns momentos isso é bom, em outros momentos é ruim. Você não mostra quem você é. Em ter dinheiro enquanto tantas pessoas estão passando necessidade, você sente a culpa. Já aconteceu isso com você? Comigo nunca aconteceu, infelizmente. Queria me sentir assim, culpado por ter muito dinheiro, mas eu não consigo ficar com essa culpa. Mas também existe a culpa de passar necessidade enquanto tantas pessoas, e gera a culpa em você. Tem pessoas que vivem aí uma carência desde que nasceram, e isso gera alguns conflitos internos nas pessoas. Ter uma vocação interessante quando tanto suspira o peso de um trabalho que detesta, né? Ou até mesmo ter experimentado a mão de Deus e ter sido iluminado pela fé, enquanto tantas pessoas não têm fé. Bem, inúmeros exemplos da nossa vida a gente pode sentir. Fala, querido. Oi? Fartura na mesa e tanta gente passando fome. Quem já não sentiu culpa depois de um Natal, final do ano, tanta comida estragando na mesa e sabendo que tem gente passando fome? Isso gera culpa, né? Gera culpa. Bom, e a quarta culpa? Estamos aí? É uma culpa que eu chamo sim, essa é uma culpa que não tem benefício, é uma culpa que gera um mal-estar. É dessa culpa que o livro fala. Ele não a chama de culpa pecaminosa, foi uma coisa que eu chamei, aí esses nomes aí são inventados por mim, para diferenciar uma da outra, e a gente vê que nem sempre a culpa é totalmente ruim, exceção a essa culpa, que é uma culpa que afeta aquelas pessoas que dizem que têm fé em Deus, que proclamam já a sua fé em Jesus Cristo, que já receberam o Espírito Santo. Essa é uma culpa que recai na vida daqueles que já se arrependeram, que receberam o dom de Deus, mas ela é desencadeada e tem reflexos
pelo fato de não acreditar na palavra de Deus. Por isso que eu chamei ela de pecaminosa, embora o autor não desse esse nome. Vejam que interessante, eu vou reproduzir aqui. O primeiro parágrafo do livro, ele abre o estudo da culpa com isso aqui. A culpa é um dos maiores problemas que os filhos de Deus enfrentam no dia a dia. Embora fôssemos salvos pelo sangue de Jesus Cristo e todos os pecados misericordiamente perdoados, muitos são atormentados pela lembrança de pecados e fracassos passados e dos anos desperdiçados. Então a gente vê isso no meio da igreja. Eu que já sou crente aí há 40 anos, você vê essa culpa existente em muitas pessoas, que apesar de terem fé, que apesar de terem proclamado que Jesus Cristo mudou a vida deles, eles vivem constantemente afetados por uma culpa de algum problema do passado, de alguma coisa que feriu lá atrás, e isso impede de ter uma vida baseada na graça, uma vida que pode desfrutar da fé e do amor de Jesus Cristo. Eu, alguns anos atrás, tive um contato com uma senhora já, uma senhora na idade média aqui da nossa igreja, que ela tinha lá os seus 60 e poucos anos quando a gente conversou. E ela, muito magoada, se abriu o coração, porque ela entendia que Deus não conseguiria perdoá-la de forma alguma, porque na sua juventude teve um relacionamento complicado com o seu marido, que a traía, e ela engravidou do seu marido, tudo legalzinho, mas ela fez um aborto. E tendo abortado aquilo com uns 30 e poucos anos, aquela situação a acompanhou durante a vida inteira, e lá pelos seus 45, 50 anos, ela teve um encontro com Jesus. E nós sabemos que Jesus, quando nós encontramos Jesus pela graça, Deus nos perdoa de todos os pecados. Mas aquela coisa tinha sido tão grave para aquela senhora que, passado já muitos anos que ela tinha proclamado a fé em Jesus Cristo, aquilo ainda batia na sua mente, a atormentava, e ela sentia culpa por ter abortado e não ter dado continuidade naquele filho que seria o quarto filho dela. Então, isso acompanhou aquela pessoa. Agora, eu, conversando com essa senhora, abri a Bíblia, mostrei os textos bíblicos e falei algumas coisas a respeito de Deus, que nós vamos ler esses textos, que precisam estar acomodados no coração daquele que crê em Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo nos livra de toda a culpa, e todas essas culpas que eu falei, elas foram solucionadas por Deus, e Deus deu, pela graça, a solução para todos esses pensamentos de culpas que existem em nós. Aquelas que vão no sentido de nos aprimorar, de nos levar mais à presença de Deus, essa o Espírito Santo até usa e vai trabalhando na nossa vida, porque Deus tem um projeto. Deus tem um projeto para cada um de nós aqui, na minha vida também. E o projeto de Deus para a nossa vida não é simplesmente nos tirar do inferno e nos levar para o céu. O projeto de vida de Deus para nós é que nós vivamos para a glória de Deus. E enquanto estamos limitados pela nossa carne, pelo pecado, que um dia será totalmente tirado da nossa vida, Deus está transformando a minha vida e a sua vida, transformando a nossa vida, para que nós sejamos dia a dia melhores do que ontem. Trabalhando na nossa vida para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, que na Bíblia é chamado de primogênito da criação de Deus, e aquele em quem, cuja imagem Deus está querendo nos transformar através do Espírito Santo. Então Deus deu solução para todos os nossos tipos de culpa. E essa culpa que essa senhora querida sentia,
Era uma culpa pecaminosa. Por quê? Porque apesar de ter colocado a sua fé em Jesus Cristo e transformado, ela vivia atormentada pela lembrança do pecado do aborto que afetava a vida dela. E talvez você também tenha algumas coisas que vira e mexe, voltam à sua mente, que vira e mexe, voltam e trazem culpa a você, apesar de você já ter entregue a sua vida a Jesus, entendido que Ele morreu pelo seu pecado, mas aquela culpa volta a atormentar a sua vida. Quero ler também com vocês agora o último parágrafo. Até que horas que eu vou aqui? Quem sabe aí? Quanto tempo tenho mais, Marcos? Que horas são agora? 11h07. Então, vou dar uma de Pérsia aqui. Estou brincando. Vou ser culpado, vou sentir culpa. Já senti culpa só de falar. Vamos ler o último. Esse é um dos últimos parágrafos do livro. Vejam o que o autor fala. Os filhos de Deus, primeiramente, devem saber e aceitar os fatos da doutrina que Deus apagou de sua mente, a mente de Deus, não a sua, por conta da obra de Cristo. Cada pecado de cada pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. O que o autor está dizendo é que quando você entregou a sua vida a Jesus, se reconheceu o pecador, sabendo que você não consegue lidar com a sua culpa essencial, que você por si mesmo não tem competência, mas enxerga em Jesus Cristo o sacrifício que trouxe a vida a você. Então você precisa entender que Deus apagou da mente dele esse seu pecado que te atormenta. Esse é um fato para ser aceito. É a base da nossa certeza. Se a culpa surgir, ela não se origina de Deus. Ela vem de Satanás, que está buscando destruir a nossa alegria, e ele deve ser resistido e repreendido com o sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, esse é, na verdade, o tratamento de Deus a respeito das nossas culpas, dos nossos pecados. E aí eu quero que você faça um exercício de imaginação agora, de não só pensar na sua vida ou pensar na nossa igreja, mas pensa no mundo. Imagina quantos hindus nessa semana e hoje, nesse momento agora, estão mergulhando no rio Ganges para ter a sua vida purificada, para receber uma libertação de uma coisa que ele sente como culpa. E todos os dias, ou uma vez por semana, ou uma vez por ano, ele vai lá e mergulha de novo naquele rio poluído, nojento, imaginando que aquela água daquele rio, que para ele é santo, vão purificar a vida dele. E vai lá a primeira semana e não resolve, ele vai de novo e mergulha lá. Quero que você imagine como quase metade da população mundial, que é muçulmana, nesse momento está fazendo ritos para tentar tirar uma culpa dele, aplacar a ira de um Deus Alá, que é um Deus que castiga e castiga forte quem não cumpre aqueles ritos. E era o mesmo pensamento dos judeus, que todos os anos eles tinham lá um sacrifício pelos pecados, ou todos os dias que eles sentiam pecado, eles iam lá no templo e sacrificavam aqueles touros, aqueles bezerros, aquelas rolinhas, para de alguma forma sentir que aquele sangue derramado iria purificar os pecados deles. Daí uma semana estava ele de novo lá fazendo o sacrifício. Em Israel, todo ano, o sumo sacerdote, a pessoa mais principal, ia lá e fazia um sacrifício, derramava o sangue, primeiramente pelo seu pecado e depois pelo pecado do povo, e aí de novo no outro ano e todo ano, seguidamente,
E depois o livro de Hebreus que a gente vai ler um texto aqui, vai nos ensinar que esse sacrifício não servia para limpar o pecado ou mesmo a culpa do ser humano. Aquele sacrifício só servia para mostrar para o povo que o povo tinha necessidade, que existia uma culpa, que precisava ser expiada e que um dia haveria um sacrifício que ia acabar com todos os outros sacrifícios, que foi o sacrifício de Jesus. Então é interessante você pensar em quantos espíritas nesse mundo inteiro agora estão fazendo boas obras, para que eles possam, de alguma maneira, compensar os seus erros para que ele tenha uma vida melhor. Quantas pessoas estão tentando fazer boas ações para purgar os seus pecados de uma vida passada, dessa vida também. Quantas pessoas, e oposto a tudo isso, nós temos a única religião que fala a respeito de uma graça, que você não precisa pagar ou purgar os seus pecados, que pode ser liberto da culpa, do pecado e do pecado. Essa religião é o cristianismo. É a única religião que não pede de você um sacrifício, que não pede de você que você faça coisas que mutilem a você mesmo ou que façam mal para a sua vida para purgar o seu pecado. Porque na consciência de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que existe e já existiu, existe um pensamento de que tudo que a gente faz precisa ser pago. Então todos esses homens, quando eles mergulham no rio Ganges, quando eles ajoelham em direção a Meca, quando eles fazem boas obras, eles estão pensando: há uma dívida em mim, há uma dívida no mundo, há uma dívida na minha família, e precisa ser paga essa dívida. E a mensagem do cristianismo é que essa dívida já foi paga, e foi cara, e por isso que Jesus teve que vir ao mundo. Deus se tornou homem e pagou essa dívida, com o seu sangue, pagou o preço do meu e do seu pecado, e a nós cabe o que? Crer que esse esforço não é meu, é dele. Mas muitas pessoas, e até pessoas que são cristãs, elas não entendem isso, não aceitam isso, e não vivem dessa forma. E aliás, eu vou mais longe para vocês. Eu tenho certeza que hoje, domingo de manhã, muitas igrejas evangélicas reunidas agora estão ensinando o medo, a vergonha, para que as pessoas, com a sua culpa, vivam culpadas e presas a uma culpa antiga que vai direcionar a vida delas. Mas então eu quero terminar lendo alguns textos da palavra de Deus, para que esteja no coração de cada um de vocês. E quando aquela culpa bater em você, de algum pecado passado que você já confessou, que você colocou em prática 1 João 1,9, quem sabe de cor 1 João 9, pode me falar aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele quem? Deus, Trindade, Jesus Cristo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que é purificar de toda injustiça? Outro dia eu estava dando aula na minha casa, lá para os jovens. Imagine o que o pecado faz na sua vida. Quando você peca, é como se aquilo tivesse te contaminado, te deixou sujo, certo? Com a mão de Covid. Aí você vai e passa um álcool e a sua mão está purificada do Covid. A confissão dos nossos pecados, ela nos purifica da injustiça do nosso pecado. Então, quando eu estou com Covid na minha mão, eu vou lá e passo a mão no ombro do Marcos,
eu transmito o Covid para o Marcos. E o pecado, ele tem esse sentido na nossa vida, né? Essa injustiça, ela é como que passada de nós para os outros, e a confissão, ela nos purifica de todo pecado. Ela nos limpa da culpa circunstancial, e nós precisamos crer nessas coisas. E Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos purifica dessa culpa pecaminosa. E eu queria ler com os irmãos aqui alguns textos. Vamos lá? Quem lê para mim aí? Alguém lê para mim? Com voz alta, forte, firme. Ao mesmo tempo, quem falou isso aqui? Davi. Em que situação que ele falou isso aqui? Quem lembra? Salmo 51. Quando ele estava sentindo todo o peso de um pecado muito grande que ele cometeu na vida dele. E ao mesmo tempo que ele reconhecia aquele pecado que foi grave, que nem vocês e nem eu teríamos coragem de fazer, mas o homem segundo o coração de Deus cometeu. Para quem não conhece a história, primeiro ele adulterou e depois mandou matar o marido da mulher com a qual ele adulterou. Então ele estava sentindo um peso enorme do pecado na vida dele, derramando o seu ser, reconhecendo através da culpa o seu pecado, e ao mesmo tempo ele chega e fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Então, ao mesmo tempo que ele reconhecia o seu pecado, ele também reconhecia o poder de Deus de nos lavar, e de que ele não precisava pagar aquele pecado, mas que Deus, pela graça, poderia transformar a vida dele. Outro texto, Isaías 53, esse texto é lindo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Jesus foi traspassado. Isso é uma profecia que foi escrita há 700 anos por Isaías, antes de Jesus nascer, 750 por aí. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. O castigo que vai trazer paz para a sua alma não é o castigo que você vai se infligir por causa da culpa que você sente pelo seu pecado, até mesmo pelo seu pecado passado. O castigo que vai trazer paz a você é o castigo que Jesus Cristo pagou. Então, o que compete a você é ter paz. Você pode ter essa paz. Trabalha no seu coração. Trabalha a fé no seu coração. Mesmo que seja difícil para você, esse processo é longo, é trabalhoso, mas Deus, eu quero acreditar nisso, me ajuda a acreditar nisso. Faz que nem aquele homem que chegou para Jesus. Jesus perguntou para ele: é lícito fazer esse bem a você? Se você tem fé, você tem fé? Ele fala: sim, Senhor, eu tenho, mas ajuda a minha fé. Ou seja, Deus, eu não tenho fé, me ajuda aí. Ajoelha e pede para Deus: Deus, eu quero acreditar na sua palavra. Me livra dessa culpa que me atormenta por esse meu pecado. Mais um texto, estou acabando, tá? Romanos 3, 23, 24. Pois todos pecaram. Quem são esses todos? Nós, eles, aqueles que já morreram, todos pecaram. Oi? Quem vai nascer com aquela culpa essencial.
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Tem tantas palavras bonitas aqui, difíceis de a gente entender, e uma delas é justificados, a outra é graça, a outra é redenção. Mas vamos pensar rapidamente em justificados, certo? Digamos, eu estava marcado aqui para dar aulas às 10 horas, certo? Aí eu chego às 11 horas. Aí você já olha para mim e fala assim, esse cara está culpado pelo atraso. Certo? Aí eu chego aqui dentro e falo assim, olha, eu eu fui assaltado, o cara que assaltou botou uma arma na minha cabeça, me sequestrou. Aí eu conto essa história para você e chego às 11 horas aqui, você fala assim, não, está justificado. Não quer dizer que você me perdoou, que eu estava simplesmente errado de não chegar às 10 e você, porque você é bom, me perdoou. Não, eu tinha uma justificativa que mostrou que eu tinha uma razão para não ter feito aquilo. Então, essa justificação, eu sei que é muito mais que isso, mas estou tentando só mostrar para você que Deus, quando olha para você através de Jesus Cristo, Ele não vê mais o seu pecado. Ele vê alguém que tem um motivo para que aquela coisa ruim que foi a vida dele, estar agora diante dele bem. E esse motivo foi Jesus Cristo ter morrido no lugar dele. Tem mais um texto bem interessante. Aí, ó, vamos ver o que fala João. João fala isso, Paulo fala isso, Pedro fala isso. São João, São Paulo, São Pedro. Primeiro, em 1 João 1,7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual pecado? Quantos? Todos. Paulo fala, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos seus pecados. Quem sabe me dizer o que é remissão? Aí eu já vou procurar um seminarista, um pastor. O que é remissão? Quem vai falar? Quando você lê aí a remissão dos seus pecados, perdão, que mais? Resgate. Deus nos tira do meio do pecado. Que mais? Está certo, né? Perdão. Deus olha para nós e nos perdoa. Ele nos justifica, faz a remissão, nos redime do nosso pecado, salva, liberta. Alguém quer mais falar sobre remissão? Aí Pedro fala assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, que somos nós. Terminando, 2 textos mais, e eu quero que você olhe para esse texto e fale assim, Deus, eu não estou conseguindo crer nisso, torna isso real na minha vida, entrega, se ajoelha e pede para Deus firmar esses conceitos, essa palavra dele na sua vida, e ela vai te libertar da sua culpa pecaminosa. Hebreus 10, 11 e 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta. Todo judeu, e eles ainda querem construir o templo, e eles ainda querem sacrificar, e eles ainda vão fazer isso, e eles ainda vão mais uma vez pegar um cordeiro especial, uma vez por ano, pedir pelo seu pecado, pelo pecado de povo. E aí no outro ano eles vão ter que fazer de novo, porque os pecados de fato não são perdoados. E para terminar, Hebreus 10 ainda, esse texto é muito legal, você pode ler o capítulo inteiro na sua casa. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor.
Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Deus está dizendo que Ele não lembra dos seus pecados, que Ele não vai lembrar dos seus pecados, que os seus pecados foram cravados na cruz, que a sua culpa foi com o seu pecado justificado, que Deus não olha para você com o seu pecado. E aí então eu quero terminar e orar, tá bom? Senhor, eu quero pedir, em meu nome, em nome dos meus irmãos, que o Senhor nos ajude a ter essas palavras do Senhor gravadas no nosso coração, na nossa mente, e elas sejam verdades inabaláveis, pois foram através delas que nós exercemos a nossa fé e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. A confiança da Tua palavra é que nos faz viver, é o que nos dá sustentação. Eu quero pedir para que o Senhor possa, através do Seu Espírito Santo, gravar essas palavras no nosso coração e nos trazer liberdade da nossa culpa. Te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, em quem cremos e a quem devemos essa tão grande salvação. Amém. À noite celebraremos a ceia, então não deixe de vir. Você pode acompanhar os cultos que estão sendo transmitidos neste momento lá pela internet, porque não é o mesmo culto que está acontecendo aqui. Os cultos de hoje irão para a internet na semana que vem. Então, a primeira aula dessa série, Problemas Humanos, Respostas Divinas, está lá na EBD Express, tá bem? Eu fiquei em pé aqui, não foi para pressionar o Rafael não, foi porque está armando um temporal lá fora que vocês nem imaginam. Então eu sugiro que os irmãos saiam rapidamente para não terem prejuízos aí pelo caminho, tá bom? Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por esta manhã. Louvamos ao Senhor por tudo que vimos, ouvimos, experimentamos, e que a Tua graça alcance corações, edificando, convertendo, transformando vidas para a glória do Senhor. Conduz os Teus filhos, nossos irmãos, em segurança para os seus lares e os traga mais uma vez às 18 horas para juntos adorarmos mais uma vez o Senhor, porque o Senhor merece. Oramos assim em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito seja com a vida de cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Vão em paz.